Não sei por que o governo fez isso, mas sabendo que o Lula é um homem santo, com certeza o Lula está certo, né? INSS remove relatório que apontou aposentados enganados e descontos na gestão Bolsonaro para entidade ligada ao PT. Colocar ali a foto do Lula com a Contag, né? Não sei, velho. O Instituto disse que o documento foi publicado por falha de procedimento. Com certeza foi algo errado, né? Porque Lula jamais blindaria nenhuma entidade. E nem via aquele papai, mas o Lula tem foto com a entidade, é amigo dele. Lula jamais faria isso. Lula jamais protegeria ninguém. Ninguém. Isso não é o patrão do Lula. A turma do Metrópolis fez uma longa matéria, mas como no vídeo hoje tem muita coisa para comentar, eu até mando esse vídeo para vocês. O André Chalder faz um pequeno resumo, é o jornalista que assina a nota. A AGU deixou de processar o Sindinap do Frei Chico, irmão de Lula, e não deveria. Os dirigentes do Sindinap ganhavam comissão em cima dos aposentados. Toda vez que um aposentado era descontado pelo Sindinap, eles ganhavam uma porcentagem, um dinheirinho. Eis os documentos inéditos que contam essa história. Obviamente, todos esses documentos são fake news. Duvido que esses documentos sejam reais, né? Porque se forem, o irmão do Lula vai ter encrencado. Ou pelo menos o sindicato do irmão do Lula. E eu duvido que vocês achem que o irmão do Lula fez uma coisa errada. Ainda vai falar mais do irmão do Lula. Mas antes, o Estadão veio contar uns bastidores aí, né? Da virada de tabuleiro que tirou o Omar Aziz e o Ricardo Aires, um da presidência e o outro da relatoria da CPMI. Base de Lula ameaça fuga de CPI do INSS e alerta Planalto sobre risco de quebra de sigilo. Líderes governistas e outros aliados de peso de Lula traçam uma rota para abandonar a CPI do INSS. Pelo menos 4 senadores e um deputado já avisaram aos pares que não têm nenhum interesse de integrar a tropa de choque palaciana e disseram nos bastidores que pretendem deixar o colegiado, pois consideram o cenário totalmente imprevisível e enxergam riscos com as quebras de sigilo para além do próprio escândalo dos descontos fraudulentos. Imagino que pode ser revelado para que deputados, que são alguns até do Centrão, não queiram estar na CPI para serem forçados a defender o Lula. Não é que o cara vai ser alvo, ele só não quer ter que defender o indefensável e pesar na conta dele, sabendo que ano que vem tem eleição. De acordo com relatos feitos à coluna, a rebeldia ocorreu depois que o Planalto foi derrotado e a oposição assumiu o comando da CPI. O movimento de fuga envolve integrantes dos maiores partidos da base, como o PST do Kassab, o MDB de Baleia Rossi e o próprio PT, viu? Renan Calheiros já pediu pro líder do MDB, Eduardo Braga, para substituí-lo. Segundo o Estadão Pô, o próprio Eduardo Braga também não quer fazer parte da CPI, não. Saiu uma matéria na imprensa, se eu não me engano foi até no... Não, acho que foi no Platô, onde trabalha o Guilherme Amado. Segundo a galera, parece aí que tem até um dedo do Renan Calheiros nessa sabotada aí do governo. Parece que Renan Calheiros queria ter uma certa ascendência sobre a nomeação na ANS, né, Agência Nacional de Saúde. E o PT enfiou o Vadir da MUS e o Renan não queria. O Renan queria um cara dele. Aí parece que o Renan tava meio chateado, né, e lavou as mãos e deixou o PT quebrar a cara. Obviamente ele não vai falar isso publicamente, né? Mas tô contando essa fofoca pra vocês. Se vocês aí mais interessados, quiser atrás dessa notícia, coloca na internet. Renan Calheiros, Vadir da MUS, ANS, CPMI, INSS, vocês acham rapidinho. Só pra mostrar que eu não tô mentindo, né? Ah, meu Deus do céu. É pra ter ficado quieto. Renan Calheiros... Ah, já achei já, pronto. Falei que era do platô lá do Guilherme Amado. Rapidinho aqui, ó. Olha, ó. O dedo de Renan Calheiros na derrota do governo na CPI do INSS. Ida de antigo desafeto de Renan para a INS teve consequência na CPI do INSS. Matéria da Bruna Lima, que trabalha com o Guilherme Amado. Aqui é a coluna do Guilherme Amado. Deixa eu ver se aparece no final. Deixa eu ver se aparece. Também não aparece, não. Deixa eu ver se eu clicar nela aparece. Não aparece, não. Mas é a menor do Guilherme Amado. Confia em mim. Cadê? Vamos lá. Deixa eu ver se não é ali. Tá só uma dúvida se eu tinha apertado o botão certo. No PSD, do Kassab, a situação é semelhante. Omar Aziz e Otto Alencar também saem a partida. No PT, um deputado federal de alta gramatura, nas palavras de um ministro, avisou que não quer entrar numa CPI relatada por um bolsonarista imponderável para discutir um tema que pode ter repercussão negativa junto à população a um ano das eleições. Procurados, apenas Omar Aziz comentou a situação. Disse que não sabe se ficará na comissão, mas não escondeu o incômodo com a falta de articulação do Planalto que resultou na derrota acachapante. Pode ser que o pessoal que faz parte da base apareça agora na CPI, né? Diz o Omar. Que o pessoal da base aí não veio no dia da votação, né? Deixou o suplente aí, os bolsonaristas votarem, me derrotaram. A escolha de Alfredo Gaspar para relatar a CPI foi considerada por ministros e congressistas a pior possível. Por quê? Porque o Gaspar... E aí vocês vão entender até porque os bolsonaristas já cogitaram o Gaspar para mais de uma CPI, sempre que envolve, sei lá, investigação, dinheiro, porque ele tem um histórico, né, de trabalho de investigação. Ele foi do Ministério Público, ele foi procurador. Ele foi do Grupo de Combate ao Crime Organizado de Alagoas, foi integrante do Ministério Público e secretário de Segurança Pública do Estado. Também já disse que pretende seguir o dinheiro e apurar quem deu suporte político aos descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões. Então um cara que meio que já tem esse traquejo de investigação, o processo, início, meio e fim, tem na mente dele, né, o que é o que eu preciso, assim, em termos de substanciais, até para apontar possíveis crimes e vincular as pessoas a esses crimes para elas serem punidas. É justamente aí onde está a maior preocupação dos governistas, segundo relatos feitos à coluna.
Estou preocupado com Lula, hein? Estou preocupado com Lula. Por que quebras de sigilo na CPI preocupam aliados de Lula? Por quê? Vamos ver, né? Quando o Planalto considerava que estava tudo dominado na CPI do INSS, pois teria aliados na presidência e relatoria, a base de Lula ressaltava que o discurso estava favorável ao governo, e a ideia era garantir uma rápida conclusão dos trabalhos. A retórica era a seguinte: os descontos começaram desde 2016, desde o governo Temer, Bolsonaro, né? Então, o importante é que Lula demitiu Stefanuto, Lula sempre lutou aí para proteger os velhinhos e iam tentar emplacar essa narrativa. Agora, o problema que os governistas apontam é o seguinte: apesar da CPI ter um escopo definido e não poder avançar além do tema, as quebras de sigilo podem revelar informações que criem novos problemas para o governo administrar. Independentemente da informação poder ser usada pela comissão, o vazamento de dados sempre termina ocorrendo.